Tivemos ontem uns problemas no som, não sei se a gente vai ter hoje da mesma maneira, ficou um eco, uma emissão falhada, então a gente pede desculpas, né? Nós estamos ainda aperfeiçoando os nossos modelos aqui de transmissão, viu? Nós estamos hoje no penúltimo estudo, a gente vai finalmente ouvir a intervenção do próprio Deus, né? Depois da fala de Eliú, que a gente terminou, que a gente comentou aqui que foi uma fala assim, intempestiva, né? Porém, seguindo um protocolo, porque era mais jovem, então ele esperou que todos falassem. Depois ele, na fala dele, ele diz que foram insatisfatórias as respostas dos amigos. Eles se deram por vencidos, mas Eliú, o mais jovem, embora se declarasse jovem, dizia que não era menos sábio, né, do que os outros, disse também que os amigos que não conseguiram vencer Jó na argumentação também perderam chance, porque a fala de Jó também era uma fala, segundo Eliú, que merecia um contraponto, porque ofendia Deus, pressupunha uma sabedoria que Jó não tinha, e, num certo sentido, ele volta a argumentar aquilo que os amigos tinham já argumentado, não é? Provavelmente Jó era um homem perverso, provavelmente o enriquecimento dele foi ilícito, provavelmente Jó não deu assistência às pessoas necessitadas, alguma coisa de errado havia na vida dele, por isso ele estava sofrendo e ainda, num certo sentido, ofendendo Deus, não é? Eliú tem uma parte que quase que ele se coloca ao lado de Deus advogando, não é? Como se Deus precisasse que alguém o defendesse. Então, a gente hoje entra na fala de Deus, que quem interrompe Eliú agora é o próprio Deus na sua fala. Estamos no YouTube, a gente agora você vai poder então ver compartilhado o slide, né, que a gente preparou nesse penúltimo estudo do livro de Jó. Lembrando que a sequência dos estudos estão lá no canal da nossa igreja, né? IEC Manuel Julião no YouTube, ok? E você pode encontrar também no YouTube, se você procurar Cid Mauro Estudos Livro de Jó, vai encontrar também, porém, as gravações do Face, né? Quem procurar no canal da igreja vai poder acompanhar por meio dos slides, não é? Vamos lá, nós estamos ainda nessa fase 2, né? Na segunda fase da pandemia, e o quadro de agravamento dela aqui no norte do Brasil, todo o Brasil já está sabendo, depois de Manaus, o Pará, agora o estado onde nós estamos aqui, o Acre, está com os hospitais com todos os leitos ocupados, e de um dia para o outro a quantidade de pessoas contaminadas aumenta, e ainda assim parece que as pessoas, a gente vê na rua, não dão muita importância, parece que não entendem que realmente elas precisam se preservar, precisam usar máscaras, evitar ao máximo estar na rua, evitar ao máximo ajuntamento, e as pessoas nunca pensam o que vai acontecer com elas, não é? E a gente está vendo o que a gente não viu antes na primeira fase, muitos colegas de trabalho, pessoas da igreja, até pastores, não é? A gente está sabendo do falecimento, infelizmente. Nós queremos agora, nesse momento em especial, orar pelo pastor Júnior, da Igreja do Nazareno, a sua esposa e a sua filha. Estão em casa, estão melhores, mas ainda precisamos pedir a Deus que ela, a esposa e a filha, que é médica, elas se recuperem bem, voltem ao seu estado antes da contaminação, de serem cansadas, e o pastor ainda está tomando antibióticos para que possa debelar os problemas lá, que são as sequelas, né, da presença do coronavírus no corpo da gente. Mais uma vez eu digo, se você tiver outras pessoas que mencionar, mencione no Face, Ana Luísa ali anota e transmite para nós, a gente ora também. Vamos orar? Depois nós vamos cantar aquele hino Sossegai, não é? Mais uma vez,
porque é um hino que inspira que a gente esteja confiante em Deus. É natural do ser humano ter medo, é natural do ser humano ficar angustiado, mas a gente deve buscar em Deus confiança, não é? Sim? Vamos orar assim. Então, as pessoas aqui me lembram, né? Pessoas por quem orar. Nós também queremos interceder pelos avós da noiva do meu filho, seu Paulo e Dona Conceição. Estão também acometidos de Covid e a gente suspeita, né? Ainda não está confirmado. Tomara que não seja, mas nós estamos numa época que até uma gripe, né, nos assusta. E ainda tem o problema da dengue aqui na cidade e ainda tem o problema de algumas pessoas desabrigadas que podem até precisar das escolas para ficar, porque embora o Acre não tenha enchido, as chuvas insistentes têm enchido os igarapés da cidade e têm provocado inundação em alguns bairros, não é? Mais algum pedido? Eu pedi no estudo do culto de domingo, né? Faltou o Isaac orar, né? Então o Isaac, meu filho, vai orar agora por esses pedidos, outros mais que vocês colocarem mais tarde a gente ora, outros mais que ele lembrar. Pede a Deus também pelo nosso estudo de hoje. Senhor Deus, Pai, te agradecemos e te louvamos, ó Deus, porque a tua misericórdia se renova a cada manhã, Senhor, a cada momento nas nossas vidas, ó Pai. Agradecemos porque dependemos totalmente de Ti, ó Pai. Isso é tudo de que necessitamos e é tudo que nós temos, ó Deus. Te agradecemos pelo dom maravilhoso da vida, da qual Tu és o autor, ó Pai. E te pedimos, Senhor, humildemente, mas com fé, Senhor, e confiantes na Tua soberania, mas também como crianças, Senhor. Pedimos que a Tua misericórdia continue a nos alcançar, principalmente naqueles que estão enfermos, Senhor, nos leitos dos hospitais, nas dificuldades, Senhor, grandiosas e imensuráveis que são enfrentadas por todos nós, Senhor, nesse cenário, Senhor, de pandemia, Senhor. Essa doença terrível que não parece dar treva ou diminuir, mas nós sabemos que temos um Deus mais poderoso do que qualquer doença e que venceu a própria morte, Senhor. E é nessa esperança que nós confiamos, Senhor. Nossa esperança é firmada em Ti e na ressurreição do Teu Filho diante dos mortos. Então pedimos ao Pai que todos aqueles que estão enfermos, com suspeita, ou não só padecendo de Covid, mas de doenças como a dengue e tantas outras, Senhor, que insistem a nos golpear, que eles possam estar sendo visitados por Ti, consolados, recebam força e que, se for da Tua vontade, que a cura, Senhor, venha para testemunho e para a glória do Teu nome. Pedimos também que abençoe o estudo, Senhor, que nós possamos vir a compreender aquilo que a Tua palavra nos ensina, Senhor, e que a nossa adoração chegue a Ti com a nossa hora. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos cantar. Salmos e hinos. 102. Está aí na tua tela, né? Empresta aí um hinário. Embora eu acho até que já saiba de fora sim. 102 de Salmos e Hinos. Esse hinário é o hinário mais antigo do Brasil. Não é? A primeira edição dele foi em 1861. E o pastor Douglas Nassif Cardoso já pesquisou sobre essa primeira edição de 1861 para nos contar a história de que talvez esta seja a segunda edição. Havia um hinário já pronto e esse que foi lançado no Brasil, ele aproveita a edição desse primeiro hinário pré-existente, que infelizmente a gente não tem uma cópia dele, mas as argumentações, as pistas que o pastor Douglas de São Paulo levanta indicam essa certeza, né? Então vamos cantar 102 de Salmos. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se digna que morramos, podes assim dormir. A cada momento nós vemos, já prestes a submergir. As ondas latentes
nas cercanias lá do Varal São Tomé, lá na altura de Cabo Frio, quando 5 amigos estavam indo de lancha do Rio para Fortaleza, 4 deles já, os corpos foram encontrados. Vamos pedir consolo de Deus para essas famílias, né? E também consolo de Deus para a família da irmã Rita, que faleceu, São Jesus, e o seu esposo e os demais familiares, né? Tem um pedido já também, a irmã Andréia, que é filha da dona Rita, pediu para orar pelo tio dela, irmão da mãe, que está internado no INTO também com Covid. Certo, mais um pedido, né? O tio de Andréia, o irmão de dona Rita, está com Covid internado no INTO, né? Vamos fazer mais uma oração nesse instante? Senhor, nós estamos, assim, clamando por sossego, porque estamos aflitos, estamos impressionados, como a Bíblia diz, perplexos. A gente se sente cercado por todos os lados, senão da ameaça do próprio vírus, também de uma quantidade grande de pessoas, Senhor, que já tiveram perdas, de pessoas enfermas, como o tio da Andréia, os hospitais cheios, talvez pessoas que devessem estar nos hospitais em casa, porque há uma fila de pessoas, o número de pessoas contaminadas aumenta, novas cepas do vírus, o vírus se atualiza e a suspeita de que ela contamina mais rápido, e essa que contamina mais rápido, a suspeita de que uma das vacinas já não corresponde. Então a gente está assim, assustado, mas a gente ouve o que diz esse hino. Na verdade é um hino escrito por uma pessoa, por um autor humano, mas tem um referencial na Bíblia, naquela passagem da Bíblia, quando naquela ocasião Jesus disse que o mar parasse, que o vento parasse, que tudo se acalmasse. Não foram todos os naufrágios que foram evitados, como desses amigos que estavam indo para Fortaleza, não são todas as pessoas que são curadas, como minha mãe, que faleceu de uma doença incurável. Então a gente sabe disso, a gente reconhece isso, mas a gente acredita no teu poder, na capacidade que tu tens, Senhor, de pôr termo, de inverter a situação até ressuscitar pessoas que morreram. Então a gente, por isso que o nosso coração sossega, porque nós estamos na tua dependência, na dependência das tuas misericórdias. Então, Senhor, nós confiamos em ti. Quantas orações têm sido feitas, e nós então entregamos nas tuas mãos essas pessoas que mencionamos aqui, e pedimos que tu estejas agora na continuidade do estudo, também nos abençoando, como já pedimos, como já falamos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Querido, nós hoje vamos ler 38, 39, a fala de Deus inclui o capítulo 40, mas nós hoje vamos abordar apenas o 38 e o 39. Você pode abrir a sua Bíblia, já vamos já para o segundo slide. O primeiro anuncia para nós a parte 17 do estudo, e os capítulos 38 e 39. A resposta de Deus a Jó. Deus disse: Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. E quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? O Deus está se referindo a Jó. Interessante que durante todo o livro a gente ficou medindo as palavras dos amigos de Jó com Jó. Na nossa opinião, Jó prevalecia. Na nossa opinião, Jó, ele conseguia demonstrar para os amigos que eles estavam sem razão na argumentação deles, embora esses amigos, 3-1 no placar, se considerassem sábios, e até interpelavam Jó dizendo: olha, não pense que só você é sábio não, porque a gente também é. Aí entrou Eliú dizendo: olha, nem assim, nem do outro jeito. Tanto os amigos de Jó quanto Jó estão errados. E agora entra Deus. Interessante que ele pergunta, quem escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Provavelmente a pergunta de Deus talvez incluísse os amigos de Jó, mas Deus está falando diretamente a Jó. Então a sabedoria de Jó e a sabedoria de Deus estão em comparação. Nós dissemos durante todo o estudo que Jó, ele, sem dúvida nenhuma, Jó no seu perfil, Jó pela sua experiência, ele sim conhecia, experimentava, compartilhava da sabedoria de Deus. A gente até mencionou aquele versículo em 1 Coríntios, que Paulo, depois que diz que o Evangelho é sabedoria de Deus, interessante quando a Bíblia se refere ao Evangelho, nós já dissemos aqui, a primeira coisa que Jesus pregou é: arrependei-vos e crede no Evangelho. Não é? A primeira pregação de Jesus foi essa. O reino de Deus está cumprido, o tempo de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O reino de Deus cumprido é a revelação de Jesus. Não há um sinal maior, nós dissemos aqui quando estudamos Apocalipse, não há um sinal maior da segunda vinda de Cristo que não seja a primeira, não há um sinal maior de que o reino de Deus está cumprido, senão a manifestação do próprio Jesus. E ali Jesus diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Aí Paulo vai dizer: o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Só o Evangelho, só o poder de Deus salva o que crê. Não há outra maneira. E o Evangelho é esse poder de Deus. E agora Paulo também, na carta aos Coríntios, diz que da parte de Deus, Cristo se revelou ser para nós sabedoria. Porque Paulo diz que a sabedoria de Deus se revela no Evangelho. Genialidade de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus. A gente pode até dizer que o próprio Deus se revela, porque o Evangelho é o nosso caminho de acesso ao Pai por meio de Jesus. Lembra quando Jesus falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida? Lembram? Ele disse isso no contexto daquela interpelação de Filipe, que falou para Jesus: mostra-nos o Pai. É como se Filipe dissesse: eu quero ver Deus. Talvez o principal argumento de quem não crê em Deus. Eu quero ver Deus. Interessante isso, Mas a gente vê Deus. O autor de Hebreus diz que a gente vê aquele que é invisível. Aliás, quando a gente abordar o capítulo 42, de Jó vai dizer isso: eu te ouvia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E a pergunta que eu faço a você, já adiantando o comentário do capítulo 42, será que Jó só viu Deus naquele momento? Que ele disse: agora os meus olhos te veem. Um homem que o livro começa dizendo que é um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal, esse homem nunca viu Deus. Claro que Jó já tinha visto Deus, só que Deus a gente vê e nunca vê, porque a gente não consegue ver Deus todo, a gente não consegue ver tudo de Deus, Então, aqui no
texto, a gente disse que Jó partilhava dessa sabedoria, não é? Mas agora ele está sendo interpelado pelo próprio Deus, e a pergunta é essa, né? Quem é este? E Deus diz que Jó escurece os desígnios dele com palavras sem conhecimento. Eu acho que Deus pode falar isso para Jó, né? Acho que nenhum dos amigos pode falar. Eliú, o garotão, não é? Que falou por último, não pode falar. Agora Deus pode. E Deus fala: cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Interessante que a gente pode, Deus disse que Jó disse, né? Com tudo que Jó tem, né? Ele precisa, diante de Deus, responder, se for possível responder, as perguntas que Deus vai fazer, né? Quando Moisés se encontrou com Deus, Deus falou: tira a sandália dos pés, né? Quando Isaías viu a glória de Deus, ele falou: ai de mim, não é? E aí simbolicamente o querubim tirou uma brasa do altar e encostou na boca de Isaías, né? Embora ele não tenha se queimado de verdade, né? Ele levou um susto pela visão. O assunto era um sinal, um símbolo de purificação, né? Moisés, Deus ocultou, e ainda ocultando Moisés, apareceu pelas costas, né? Então esses homens tiveram diante de Deus essa experiência. Então aqui Deus diz a Jó que ele se prepare, né? Cingir-se é sobrevestir-se, né? Cinge os lombos, recobre o teu corpo, né? Como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Interessante, gente, que todas as perguntas que Deus vai fazer a Jó têm resposta. Todas as perguntas que Deus vai fazer a Jó, é como se Jó não pudesse responder, mas elas têm resposta. E se você... E interessante que as respostas nessas perguntas que Deus vai fazer, sabe quem tem? A ciência. Interessante isso, né? Há pessoas que acham que há um conflito entre a fé e a ciência. Nunca houve e não há um conflito entre a fé e a ciência. Agora, para que a ciência responda essas coisas aqui que parecem tão simples, coisas que a gente vê no dia a dia, eu estou dizendo aqui o conhecimento empírico, né? Existe uma classificação de conhecimento, né? Conhecimento empírico, conhecimento científico, conhecimento filosófico, conhecimento teológico. O conhecimento empírico é aquele próximo do senso comum. E a gente sabe que as coisas do senso comum, elas podem ser respondidas. Aliás, os cientistas os buracos negros, o que são os buracos negros, né? São estrelas, sóis que se condensam, que se apagam, eles superaquecem, depois eles apagam e encolhem, e há um acúmulo de massa tão grande que atrai tudo que está perto. Então ele supõe que o universo tenha surgido por causa de uma concentração tão grande que provocou o Big Bang, uma grande explosão, né? Mas para que haja Big Bang, tem que existir o quê? A luz, o fóton. Né? As teorias científicas vão até a existência do fóton, até a partícula de luz. Para a partícula de luz, a ciência não tem uma teoria de como surgiu. E interessante que a primeira palavra do Gênesis disse Deus: haja luz. Então, quando eu lançava os fundamentos da Terra, gente, quantas revistas, quantos livros, quanta pesquisa, quantas pessoas estudaram já sobre essa pergunta? Quais são os fundamentos da Terra? Como que o planeta surgiu? Então essas perguntas, todas elas são... A ciência pode responder. Agora, vai demorar.
vai ser custoso, né? Vai demandar tempo, vai demandar geração de pesquisadores. Então é muito interessante que tudo que foi criado para ser explicado seja tão difícil, né? Requeira tanta pesquisa, sabedoria, né? Aliás, meios que agora são meios até que facilitam tudo isso, né? Que são os computadores, né? Os veículos digitais agora facilitam muito as pesquisas, né? A primeira pergunta é essa, né? Dízimo, se tens entendimento, é uma espécie de provocação que Deus faz. Aí, Jó, você não tem entendimento? Então diz, quem lhes faz as medidas, se é que o sabes? Jó, quem estendeu sobre a terra o cordel? Não é? Aliás, Jó é um livro que diz que a terra, ela flutua no espaço, né? Os homens daquela época já suspeitavam isso, não é? Mas lá no Gênesis, a cosmogonia ou a cosmovisão do Gênesis era como se a terra fosse plana, não é? É como se a terra fosse plana. Aliás, tem até gente hoje que ainda pensa isso, né? Mas a nossa discussão agora aqui não é essa, né? Sobre que estão fundadas as suas bases? Deus pergunta a Jó, as bases da terra, ou quem lhe assentou a pedra angular? Quer dizer, sobre o que o planeta está escorado, né? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Me diz, Jó, a pergunta que Deus faz a Jó. Quem encerrou o mar com portas quando irrompeu da madre? Quer dizer, como surgiram os oceanos, né? Há uma teoria de que a vida vem deles, né? Havia uma sopa primordial, né? Até aquele Ariano Suassuna, né? Ele acha, claro, Ariano Suassuna é uma pessoa que acreditava em Deus, acreditava na criação. Então Ariano Suassuna acha muito interessante, né? Ele diz que um dia as moléculas disseram: eu estou cansado de ser molécula, eu agora vou ser célula, né? Então Ariano Suassuna, ele criticava certos passos, né? Certas degraus que a ciência sobe, né? Ou certas propostas que a ciência faz, que são simplistas, né? Para depois, mais à frente, se tornarem mais exatas, né? Isso tem a ver com a evolução das pesquisas no rumo da história, mas tem a ver com uma coisa que a ciência está por descobrir e a gente ainda não sabe, a gente ainda não conhece. Por exemplo, a gente está num tempo que a gente está dependendo muito dela para que essas vacinas sejam suficientes para conter, não é, a velocidade com que esse vírus está se espalhando, né? Então ele diz aqui: quem encerrou o mar com portas quando irrompeu da madre? Há uma suposição de que a vida veio dos oceanos. Quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas. É uma linguagem poética essa, do capítulo 38. Quando eu lhe tracei limites para o mar, lhe pus ferrolhos e portas, e disse: até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Então, é uma maneira, né? A gente hoje sabe como funcionam as marés, o que faz com que as marés, com que periodicidade, né? Elas modulam a sua altura. Todos esses mecanismos, o planeta é 2/3, né, de oceanos para 1/3 de terra firme, né? Como foram formados os continentes, né? A gente sabe de tudo isso. Há a possibilidade agora de você navegar no fundo dos oceanos, né? Usando aparelhos com precisão. A geografia do fundo dos mares, o fundo do mar está mapeado, né? Há pouco tempo eu estava lendo até a guerra submarina, né? A guerra eletrônica submarina. As pessoas dizendo que a União Soviética tem um método revolucionário de saber onde estão as fibras ópticas nos fundos dos oceanos, para saber quais são os caminhos da internet, né, no mundo. Isso estava sendo discutido na internet, não é? Então aqui já se conhece. Agora, para que tudo isso seja descrito, aquilo que eu digo, a ciência
sacerdotal, né, o seu conhecimento. Acaso, desde que começaram os teus dias, Deus pergunta a Jó, deste ordem a madrugada, ou fizeste algo a saber o seu lugar? Deus está dizendo isso, tem um dia, e ele jamais poderia imaginar como que os dias se sucedem. Agora sabe como os dias se sucedem, né? O homem daquele tempo tinha talvez uma ideia válida, né? A gente agora sabe como os dias se sucedem, né? É o equilíbrio dos planetas, o movimento dos astros, né? A força de gravidade do Sol, a Terra girando em torno de si mesma, girando em torno do centro do nosso sistema solar, que é o Sol, né? Acaso desde que começaram os teus dias, deste ordem, a madrugada fizeste ao sair do seu lugar, para que se pegasse as orlas da terra e desta fossem os perversos sacudidos? Então é a pergunta que Deus faz a Jó. Onde é que você estava? A terra se modela como barro debaixo do selo e tudo se apresenta como vestidos. Dos perversos se desvia a sua luz e o braço levantado para ferir se quebranta. Então aqui Deus está dizendo como o planeta se formou, né? A gente sabe agora de que maneira, em termos geológicos, né, a gente reconhece que a Terra passou por etapas, né? Aqueles 7 dias da criação do Gênesis, né, eles não são literais, não é? Eles são períodos pelos quais a Terra passou para que fosse formada, para que chegasse até a condição de ter vida, não é? Tanto a vida vegetal quanto a vida animal, não é? Então a Terra passou períodos. A Bíblia, então, ela cita esses períodos, mas aquilo não é para ser tomado como algo literal, não é? O dia ali é um dia simbólico, não é? E o 7 é um número também simbólico, um número de perfeição. Porque o que o Gênesis quer dizer é que a Terra só abrigou, só pôde conter vida, como hoje a gente vê, no fim de um período completo, de um ciclo completo, de um ciclo perfeito, não é? Então, a Bíblia, ela não está entrando em choque com a ciência. Essa linguagem aqui é uma linguagem poética, não é? E também é uma linguagem espiritual, não é? De como Deus está confrontando o servo dele e dizendo, não é? Até que ponto vai a sabedoria dele diante de Deus, até que ponto vai a sabedoria de Deus e o que Deus nos revela, né? Tens ideia nítida da largura da terra? Dize-mo, se o sabes, onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, onde é o seu lugar para que as conduzas aos seus limites e discernas as veredas para a sua casa? A casa das trevas, né? No fundo do mar tem uma profundidade do mar onde há trevas, não é? Ele fala aqui sobre a medida da terra. Dá para calcular, agora dá para calcular com o que a gente tem de ciência, né? Há pouco tempo eu estava lendo sobre um acréscimo na altura do Monte Everest, né? Se não me engano, cerca de 8 metros a mais foram acrescentados, porque agora se dispõe de um meio mais preciso para isso, né? Então, isso que eu estou dizendo aqui, a evolução da ciência como resposta, como pesquisa, não é? Como aquela legenda. Eu costumo dizer que a ciência, ela adquire a receita do bolo, né? O bolo é esse que está aí, não é? A criação, não é? Que a Bíblia diz que foi Deus que fez e está aí. Agora, como ele fez, a resposta vem da ciência, né? E ele aí, Deus aqui usa de ironia, né? Tu sabes, Jó, não é? Onde as trevas se escondem, onde vem a luz. Tu sabes, porque nesse tempo eras nascido e porque é grande o número dos teus dias. Deus agora está fazendo, permita-me o Todo-Poderoso usar essa expressão, uma gozação com Jó, né? Ah, Jó, eu já sei, você está sabendo, né? Você já é nascido nesse tempo, né? Acaso entraste nos depósitos da neve e viste os tesouros da saraiva? A saraiva aqui é o pior tipo de neve, né? A gente não tem isso aqui. Há países que têm
quase que 10 meses de neve e 2 meses de sol. O filho do pastor Bernardino, agradecemos a Deus a recuperação que ele teve, não é? Ele e sua esposa também foram cometidos de Covid. O filho dele morou algum tempo na Noruega e ele conta que às vezes o pai ligava e o filho dizia assim: não pai, agora não, porque a gente vai lá para fora. Todo mundo que trabalhava nos escritórios, nas indústrias, saía para as ruas porque ia ter 3 horas de sol. Não eram 12 horas não, gente, eram 3 horas de sol. O resto, e lá quando faz 3 horas de sol, a temperatura vai a -2, -4, -5, entendeu? Não é 20 graus, 25, 30 graus, não. 3 horas de sol, a temperatura sobe de -10 a 0, talvez, 1 ou 2, nesse sentido, né? Mas esses solos, né, eles se renovam, porque a neve, embora ela castigue, fustigue a terra, lá adiante há todo um processo de renovação do solo. Então, esse texto aqui, tudo isso que eu estou explicando mal explicado, a ciência sabe, a ciência conhece, né? Então, a resposta para essas indagações de Deus é como se Deus dissesse assim: dá para saber, dá para conhecer, não é? Agora, a sabedoria, não é, que a Bíblia valoriza, que a Bíblia não tem o conhecimento científico nela, mas Deus tem a sabedoria, aquela que Paulo menciona na primeira carta aos Coríntios, não é? A sabedoria da revelação de Deus na salvação, não é? Paulo diz na primeira carta aos Coríntios que o Evangelho é loucura para os que se perdem, mas para aqueles que creem é poder de Deus. O Evangelho é a sabedoria de Deus. Então essa sabedoria, não é? Na verdade, é para essa sabedoria que Deus está atraindo Jó, né? Aliás, já havia atraído, né? Tu sabes, né? Acaso entraste nos depósitos da neve, versículo 22 do 38, e viste os tesouros da Saraiva, que eu retenho até o tempo da angústia, até ao dia da peleja e da guerra? Onde está o caminho para onde se difunde a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Interessante o processo da fotossíntese, né? Como é que os vegetais dependem da luz do sol para fazer a filtragem, a troca, né? Os vegetais respiram o gás carbônico que a gente bota para fora, né? É um refúgio que o nosso organismo põe para fora. Essa doença aflitiva da Covid é uma doença que afeta os pulmões, priva a gente de respirar, que angústia, não é? E a gente, quando respira, solta o gás carbônico. As plantas respiram o gás carbônico, nos devolvem oxigênio. Genial, não é? Aí as pessoas dizem que é fruto do acaso. Isso aconteceu por acaso. A gente, isso é sabedoria de Deus. Talvez essa pergunta seja importante, não é, para as pessoas que insistem em dizer que tudo isso que a ciência explica não teve autor, não é? É muito interessante como tudo que o ser humano faz tem um autor, né? Até os cientistas ficam famosos por aquilo que eles descobrem, embora eles apenas tenham descoberto a receita do bolo, não é? Se o camarada que constrói, né, que, por exemplo, uma bomba atômica, ele partiu da fissão, não é, do átomo, não é? Aliás, a fusão não se consegue, né? Se você põe um cientista hidrogênio e oxigênio, ele não consegue fazer água. Para ele consegue separar hidrogênio e oxigênio. E, aliás, eu já vi na sala de aula isso. É muito simples, né? Mas o homem não consegue. Ele aprendeu, então, a fissão nuclear, criou a bomba atômica. Receita do bolo. Né? Outra coisa interessante também, a ciência, ela não é... Pode ser benéfica, mas pode ser também maléfica. Não é? Então, é outra coisa que a gente tem para dizer sobre ela, né? Porque ela está no controle do homem, e o homem que controla a ciência é mau, é perverso. Então, a ciência, ela não cura o homem do seu mal moral. A fé, sim. A fé cura.
fé, como a Bíblia mostra, né? Ela é o poder de Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Né? Então, aquele que crê, ele é alcançado pelo poder de Deus e tem a sua vida transformada. Né? Versículo 25. Né? Quem abriu os becos para o aguaceiro ou o caminho para os relâmpagos, os trovões? Os relâmpagos são um fenômeno físico, um fenômeno elétrico, né? Alô, ciência, como é que ele funciona mesmo? Para que se faça chover sobre a terra, onde não há ninguém, no ermo em que não há gente não tem como. A gente sabe agora de novos animais, de peixes, tipos de anfíbios, vegetais por descobrir, não é? E tudo isso dentro desse sistema, desse ecossistema, né? Dessa perfeição de integração que é o nosso planeta, né? Então ele pergunta aqui, não é? Essa chuva é para dessedentar a terra deserta e assolada e para fazer crescer os renovos da erva. Quem abriu esses recos? Acaso a chuva tem pai? Ou quem gera as gotas do orvalho? Que lindo, né? A gota do orvalho. A Bíblia diz que antes que houvesse precipitação de água na terra, lá no Éden, subia uma névoa que regava a terra. Então, até a quantidade de chuva, o fato da quantidade de chuva, às vezes, ser além do que a gente quer, é um problema relacionado ao desequilíbrio, né? Até que o dilúvio chovesse, até que o dilúvio despencasse, né? A Bíblia diz que as comportas do céu foram abertas, né? Até que o dilúvio inundasse a terra, nunca havia chovido, né? Então, a chuva também pode aparecer fora do controle, e ela representa algo que ficou fora de... ficou desregulado, né? Por causa do pecado. A Bíblia diz que o pecado que cometeu o ser humano também perturbou o meio ambiente. Lá em Romanos tem um versículo que diz que a própria criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, a culminância dos tempos, né? Para que a terra volte a ter uma ordem perfeita, né? Então, poderás tu atar as cadeias do sete estrelas ou soltar os laços do Órion, são as constelações que Deus aqui está mencionando, ou fazer aparecer os signos do zodíaco e guiar a ursa com seus filhos. Signo dos zodíacos é uma invenção dos babilônios, né? No tempo de Jó já se conhecia. Deus agora está partindo para o espaço, né? É interessante o que se diz do espaço, né? É dito que o universo, isso é a ciência que diz, não é a Bíblia que diz, o universo que a gente conhece, que a gente reconhece como infinito, é 5% do que se conhece. Interessante, né? A medida do universo que a ciência supõe, né, que ela formula em suas teorias, essa dimensão é 5% do que se conhece de tudo. E a ciência diz que os 95% que não se conhecem são matéria escura, fundamental para o equilíbrio que gere, né, todo o universo. Interessante o jeito de dizer, né, que no princípio criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia, havia o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? Havia trevas sobre a face do abismo. Interessante. O jeito de dizer que havia trevas, quer dizer que os outros 95% do que se conhece do universo são matéria escura, né? Então aqui Deus está passando por esse plano, né, elevado, né, das constelações. Sabe tu as ordenanças dos céus, Jó? Podes estabelecer a sua influência sobre a terra? Podes levantar a tua voz até as nuvens para que a abundância das águas te cubra, Jó? Ou ordenarás aos relâmpagos que saiam e te digam, eis-nos aqui? Quem pôs sabedoria nas camadas de nuvens? Ou quem deu entendimento ao meteoro? Às vezes as pessoas se assustam, né? Esse meteoro vai passar perto da Terra, passa a milhões de quilômetros, mas
gente às vezes se pergunta, né? Você vai, uma dessas perguntas errantes, né? Vai passar perto, vai de novo se chocar com a terra, né? Ou ordenarás aos relâmpagos que saem de egoísmos aqui, quem deu sabedoria nas camadas de nuvens, ou quem entendimento ao meteoro? Quem pode numerar com sabedoria as nuvens, ou os odres dos céus? Quem os pode despejar? Uma linguagem figurada para a chuva, né? Para que o pó se transforme em massa sólida e os torrões se apeguem uns aos outros. O sertão nordestino, né? Que fica com o solo todo rachado. Quando chove, reverdece, né? Agora lá o Pantanal passou por esse período, né, de queima e agora está reverdecendo, né? Caçarás porventura presa para a leoa, Jó? Saciarás a fome dos leõezinhos quando se agacham nos covis e estão à espreita nas covas? Agora já está passando para a zoologia, né? O reino animal. Então, olha, quantas coisas Deus desfila aqui com o Criador e propõe como fonte de estudo para Jó, representando aqui a capacidade humana, né, de enumerar, de conhecer, de discernir tudo isso. Quem prepara aos corvos o seu alimento, quando os seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem que comer. Lindo aquele texto que diz, né? E é um texto que coincide muito com essa época que a gente está vivendo, né? E é uma coisa muito difícil da gente assimilar e pôr em prática. Deus falou assim: não andeis ansiosos. Isso já é muito difícil. Quem é a pessoa que não é ansiosa, ainda mais nesse tempo que a gente está vivendo? Jesus fala: não andeis ansiosos. Só que o texto no paraíso, Jesus fala assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Puxa, a gente diz assim, é impossível isso. Aí ele usa o exemplo dos passarinhos. Aqui eu sei que quando o passarinho começa a cantar é 5 horas. Eu já sei até o canto dele. Um dia eu até gravei o canto dele. Então é bonita essa dependência de Deus desses filhotes, né? E Deus, quando Elias estava fugindo, né, deprimido, em direção ao Monte Horebe, fugindo da rainha Jezabel, os corvos alimentaram Josias, né? Então a gente tem que aprender com os pássaros. Jó, sabes o tempo em que as cabras monteses têm os filhos, ou cuidaste das corças quando dão suas crias? Podes contar os meses que cumprem a gestação, né, dessas fêmeas, né? Ou sabes o tempo do seu parto? Elas encurvam-se para terem seus filhos e lançam de si as suas dores, né? É interessante, cada maneira como cada animal tem os seus filhotes, né? A girafa, então, é em pé, o bichinho já cai em pé e ela não deixa nem ele sentar. O filhote da girafa tem que ficar em pé no momento que nasce, porque logo ele vai ter que aprender a correr. É interessante que um dos animais, o animal que mais demore para adquirir independência, sabe quem é, né? Somos nós. O animal mais depende dos cuidados dos pais, é o ser humano, né? Podes contar os meses? Seus filhos desses animais se tornam robustos, crescem no campo aberto, saem e nunca mais tornam para elas. Essas fêmeas. Quem expediu um livro no jumento selvagem? Quem soltou as prisões? Ao asno veloz, ao qual dei um berro por casa e a terra salgada por lares. A gente lembra também que aqueles cavalos selvagens, né? Uma das coisas que o ser humano destruiu foi a cultura indígena. Lá nos Estados Unidos, né? Foi a cultura indígena. Aqui, na América Latina, em todo canto. Né? E como esses homens sabiam conviver e sabiam ver, valorizar tudo isso aqui que Deus está descrevendo. Né? O ser humano é um inimigo da natureza. Nós somos inimigos da natureza. Eu estava lá no bairro onde eu moro, no Rio de Janeiro, fotografando a quantidade de árvores, comentando com a esposa, há 50 anos que a gente, mais de 50 anos que nós fomos morar naquele bairro. Não é? Eu estou com 63, eu fui morar naquele bairro, eu tinha 10 anos de idade. Eu encontrei muitas das árvores que já estão lá. E eu vejo que na minha cidade, muitas vezes, as
árvores estão sumindo das ruas. Então o ser humano não derruba as árvores. Qual é o mal das árvores? Talvez seja a poluição das ruas. A árvore nos dá sombra. A árvore acolhe os pássaros. A árvore é um filtro da atmosfera. Mas o ser humano ele não tem sabedoria nem para preservar a natureza. E os indígenas, que tinham muito disso, foram dizimados pelo homem branco. Ri-se do tumulto da cidade, não ouve os muitos gritos do arrieiro. Quem? Esses animais selvagens. Eles não querem nada para a cidade. Os montes são o lugar do seu pasto e anda à procura de tudo que está verde. Acaso quer o boi selvagem servir-te, Jó? Ou passará ele a noite junto da tua manjedoura? Não, há diversos animais que foram domesticados como o boi selvagem, Isso é da manjedoura. Claro, o gado que a gente hoje tem nas fazendas foi domesticado a partir desse boi que era selvagem. Há pouco tempo a gente estava vendo sobre uma quantidade muito grande de aqueles animais que estão sendo caçados. Que tem búfalos. Em Mato Grosso do Sul, eles tentaram criar búfalos, não conseguiram. Parece que na ilha de Baquim, E eles não conseguindo, largaram os búfalos, eles se tornaram selvagens, e de 300, 200, 300 que tinham sido levados para lá, a 15 mil circulando, e está se pensando, eles perturbam o meio ambiente, já está se pensando de uma maneira de caçá-los, tomara que nos terminem. Mas então são esses bois selvagens. Porventura podes prendê-lo ao suco com cordas, Jó? Não pode. Gradará ele os vales por ti, quer dizer, vai arar os vales, esse boi selvagem para você, Jó? Não vai. Você que já teve terra sabe disso. Confiarás dele, por ser grande, só deixarás a ser no teu trabalho? Não vai. Fiarás dele que te traga para a casa que semeaste e o recolha da tua eira. Esses bois selvagens não vão arar a chefe de Jó. Jamais. O avestruz vai alegra as asas, acaso, porém, tem asas e penas de bondade, ele deixa os seus ovos na terra e os aguenta e os aquenta no pó, e se esquece de que algum pé os pode esmagar ou que podem pisá-los os animais do campo. Mas há um equilíbrio para isso. Se o homem não meter a mão nisso, eu estava lendo há pouco tempo, o Jó talvez não cite aqui, mas sobre uma raça, um tipo de pinguim, que o macho e a fêmea se separam e só voltam depois que o inverno termina. Eles se agrupam, se juntam, ficam esperando o inverno passar, até que um deles, depois você pesquisa na internet, mas eu vi esse filme, e tem que voltar na hora certa, porque os ovos estão guardados ali naquele grupo, e quando eles vão chegar, os outros vão voltar, os ovos vão se apertar, eles vão se separar, e aí os filhotes vão nascer, e os dois vão cuidar do filhote que nasceu. Uma série de aulas que a natureza nos dá, infinitas, que são a marca digital da sabedoria, do poder, da criação de Deus. A ciência, a reboque, pode escrever isso, E trata com dureza os seus filhos, o avestruz, como se não fossem seus. Embora seja não o seu trabalho, ele está tranquilo, porque Deus lhe negou sabedoria e não lhe deu entendimento. Aqui é como se a gente devesse ler o contrário, Quem às vezes não tem sabedoria é o ser humano, que é chamado de racional. Quem às vezes não mostra entendimento é o ser humano. Aqui Deus está dizendo que o avestruz age como se fosse um burro, um louco. Coloca o ovo onde alguém pode pisar. Mas pergunta se o avestruz está em risco de extinção, a não ser que esse ser inteligente, que somos nós, interfira. Jamais. Porque Deus lhe negou sabedoria e não lhe deu entendimento. Ou dás com força ao cavalo, ou revestirás
tirais o teu pescoço de crinas, Jó? Acaso fazes pular como o gafanhoto? Terrível é o fogoso respirar das suas ventas. O cavalo selvagem, né? Escarva no vale, o cavalo selvagem. Folga, quer dizer, sobra força para ele, na sua força. Sai ao encontro dos armados, né? Gente, interessante, né? O cavalo era a cavalaria da guerra, né? A gente vai ver aquele filme Rei Arthur, e tem uma cena muito interessante que lembra isso, né? O Rei Arthur, ele dispensa os amigos dele e diz que a cavalaria dele, que os amigos dele podem voltar, que já cumpriram o seu papel, mas agora aquela guerra, a última batalha, ele vai acabar sozinho. Então os amigos vão saindo até que os cavalos começam a mostrar, ele aspira o ar e ele trava, ele quer voltar e os colegas se olham entre si. É isso, né? Aquele cavalo está treinado para a batalha. Então, ele não foge da batalha. Ele sente o cheiro da batalha, ele volta e caminha na direção dela, né? É interessante essa menção que Jó faz aqui. Ri-se do temor, o cavalo selvagem, o cavalo de batalha, o cavalo da cavalaria, ri-se do temor, não se espanta, não torna atrás por causa da espada. Fiarás dele, que te traga para casa o que semeaste e o recolha na tua ilha. Você vai depender desse cavalo? Não, você não tem como você domá-lo. Sobre ele chocalha a aljava das flechas, né? Flameja a lança e o dardo, e ele não foge, o cavalo de fúria e ira devora o caminho e não se contém ao som da trombeta. Nenhum barulho espanta esse cavalo, e ele vai na direção certa. Diz aqui que ele devora o caminho, ele não para. Em cada sumido da trombeta, ele diz avante, cheira de longe a batalha, o trovão dos príncipes e o alarido. Esse cavalo, ele sente o cheiro da batalha e vai em direção a ela. Ou é pela tua inteligência, Jó, que voa o falcão estendendo as asas para os urgentes? O que você vai dizer da águia, do falcão, essas aves de rapina, né? A visão que elas têm é impossível, elas nunca perdem o que elas dão, né? Aliás, foi com essas aves, né, que o ser humano aprendeu a voar. Muito interessante isso, né? Foi com os peixes que o ser humano aprendeu a fazer navios que afundam, né? E voltam à superfície, né? Movidos a energia atômica, que não precisam de parar no porto para se abastecer, né? Ou é pelo teu mandado, Jó, que se remonta a águia e faz alto o seu ninho? Aqui a águia é mencionada, né? Habita no penhasco onde faz a sua morada, a águia, sobre o cimo do penhasco em lugar seguro. Dali descobre a presa. Seus olhos a avistam de longe. Seus filhos com sangue. Onde há mortos, aí está a águia, né? Aqui é a ave rapace, né? É a ave de rapina. Ela come carne, né? É o carcará do Brasil, né? Carcará pega, mata e come. Não vai morrer de fome, né? Aqui nós terminamos o capítulo 38, capítulo 39 de Jó. Na próxima semana a gente termina o livro de Jó. Algum pedido de oração, minha filha? Vamos orar, né? Mais uma vez. Eu vou convidar a nossa irmã Regina, que a gente expressa com palavras de oração, agradecendo a Deus mais essa jornada, não é? E mais uma vez a gente intercede, a gente ora por esse tempo, né? Deus é misericordioso. Vamos, antes da imagem, orar, nós já cantamos sossegai. Agora nós vamos ler esse texto da palavra de Deus que está aqui em Mateus, capítulo 6, né? Palavra de Jesus. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves?
Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua vida, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Esse texto fala da ansiedade. Nós somos em um tempo de ansiedade, não é? Então vamos pedir a Deus que nos permita, não pelo seu poder, pela sua providência, pelo seu amor, não estarmos ansiosos. Senhor Deus Pai, muito obrigada por mais esse estudo, Senhor, que tivemos, pela Tua Palavra, Senhor. Reconhecemos a Tua mão poderosa na natureza, sobre as nossas vidas. Reconhecemos, Pai de amor, o Teu poder, o Teu cuidado, o Teu amparo, Senhor. E sabemos que todas as coisas são regidas por Ti. E, Pai, que o Teu Espírito Santo possa acalmar os nossos corações, fortalecendo a nossa fé e também dando sabedoria, ó Pai, nas nossas atitudes, aquilo que nós temos que fazer, como temos que fazer, Senhor, como temos que proceder. Neste momento também eu quero colocar no Teu trono de graça a vida do Alessandro, então da nossa irmã Érica, ó Pai, que também está ali naquele leito do hospital, que possa estar amparando, cuidando, ó Pai, sarando, vestindo-lhe a saúde, para que ele possa estar de volta na comunhão do seu lar, ó Pai, com seus filhos, seus familiares. Amém. Te agradecemos mais uma vez, porque podemos estar, mesmo distantes, juntos, ouvindo a Tua palavra, entendendo um pouquinho mais de Ti, entendendo como Tu moves, ó Pai, o universo, a Tua força, Senhor, a Tua majestade, e principalmente para conosco, que somos a coroa da Tua criação. Te agradecemos pelo Teu poder e humildemente, Pai, nos colocamos diante da Tua proteção e pedindo, Pai de amor, esse auxílio nesse momento tão difícil de angústia, Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Próximo domingo, 17h30, hora do Acre, 19h30, hora de Brasília.